Amém? Eu cumprimento a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações nessa noite. Eu acredito que você já presenciou e já sentiu a presença do Senhor neste lugar, nessa noite. Esse momento é o momento talvez mais importante do culto. É o momento em que nós meditamos naquilo que Deus revelou ao homem, a sua palavra. Nós só conhecemos Jesus e as intenções de Jesus acerca dessa palavra. Essa palavra que é santa, pura e verdadeira. É uma palavra que repreende, é uma palavra que liberta, é uma palavra que cura, é uma palavra que aviva. E nessa noite não será diferente. Todos esses elementos virão à tona também e falarão aos nossos corações. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do verso de número 7 até o verso de número 11. É uma breve leitura de um texto também bem conhecido, já tornou-se até música, né? Nós conhecemos até músicas acerca desse texto. Mas esse texto ele traz para nós verdades muito importantes. Acerca dessa palavra meditaremos nesta noite. E a palavra do Senhor diz assim, todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: o poder de Paulo vem só de Deus. Esse é o prefácio dessa palavra. E já é interessante até essa forma em qual introduz o texto, né? O poder de Paulo vem só de Deus. E a palavra diz assim a partir do verso de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Palavras do Senhor, palavras de vida. Curve a sua cabeça mais uma vez. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, Senhor e Rei celestial. Pai, nesse instante, Deus, nós lemos a Tua palavra santa, poderosa, que cura e liberta, Pai. Essa palavra, meu Pai, eu tenho convicção de que falará profundamente aos nossos corações. Bem como já foi orado, nós fomos sedentos, Deus. E essa oração que faço não é para diminuir qualquer outra oração já feita, mas para complementar, Pai, que sou pó. E não tenho nada, meu Pai, de mim mesmo, que possa ofertar aos teus filhos e filhas nesse recinto. Não tenho nada de mim, Pai, tudo é teu. Até o ar, meu Pai, que usufruo neste momento, só o faço pela tua graça e a tua misericórdia. Se o Senhor quiser, neste instante, trancar, meu Pai, a torneirinha da minha respiração, nesse instante caio eu, como um boneco inanimado diante dos olhos de todos que estão aqui. E isso demonstra, Pai, o quão frágil sou, o quão dependente do Senhor eu sou. E nessa dependência, Pai, eu me coloco diante do Senhor para apregoar a sua palavra. E peço a Ti, Senhor, que essa palavra faça sentido na vida dos Teus filhos e filhas, Pai, que aqui presentes estão, aqueles que nos assistem via live, aqueles que terão, meu Pai, algum contato com esse vídeo em algum momento na sua vida. Que essa palavra, meu Pai, transforme o seu interior de uma forma tão grande, Pai, que essas pessoas possam, Senhor, sentir o cuidado, o amor e a proteção que vem dos altos céus. Usa-me a mim e fala ao teu povo. Que essa palavra, meu Pai, seja uma palavra libertadora e que dê frutos na vida de todos nós, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
Amados, nós acabamos de fazer uma leitura que acredito eu ser uma leitura muito importante para os dias de hoje. Esse texto que nós lemos, nós podemos entendê-lo como uma reflexão do apóstolo Paulo, uma reflexão prudente de um crente prudente. Nós estamos acostumados a entender que porque temos Deus, nós somos maiores. O cristianismo, na verdade, fez essa inversão ao longo do tempo. Na verdade, isso não vem do cristianismo em si. Nós vemos, através da Bíblia, um povo conhecido como o povo de Israel, que tinha também os seus doutores da lei, aqueles que eram sacerdotes, aqueles que eram as pessoas que introduziam as pessoas à fé. E essas pessoas, na antiguidade, pensavam assim também. Então, isso não é novo, não é algo que surge no cristianismo, mas é algo que acompanhou também e acompanha até hoje o cristianismo. A questão do pensamento de que porque temos um Deus e estamos na presença desse Deus, muitas vezes nós somos maiores, ou mais fortes, ou mais belos, mais santos. As pessoas costumam se enxergar assim na fé. E é por isso que eu quero meditar com você, à luz desse texto, acerca da lucidez verdadeira do crente. Essa é uma experiência do apóstolo Paulo que, em sua carne, ele diz, na sua carne, ele experiencia Jesus. E todos os dias ele é entregue à morte por conta desse Jesus. Porque o viver é Cristo para esse homem. O morrer é lucro, porque ele sabe que quando ele fechar os olhos nessa terra, tudo isso passará. E a sua vida começará uma vida verdadeira, uma vida de paz, uma vida libertadora, onde não haverá choro, ranger de dentes, tristeza, lutas, agonias. Contudo, ele faz essa reflexão, porque ainda está na carne. Ele ainda está sobre a terra, e por isso ele precisa meditar. Por isso precisamos meditar com essa mesma lucidez acerca desse texto tão rico, tão lindo que nós acabamos de ler. Tendo em vista que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E de tudo que ela diz, faz um sentido lógico e traz a nós um crescimento particular, mais vívido em todos nós. E esse texto começa demonstrando uma ideia muito linda dessa reflexão de Paulo. Paulo poderia ter começado essa reflexão de qualquer outra forma, mas preste atenção como ele começa essa reflexão. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja em nós. Nós temos, então, em vaso de barro, um tesouro. Essa analogia que Paulo faz com a reflexão de um vaso de barro demonstra aquilo que Paulo é diante de Deus. Quando nós pensamos na figura de um vaso de barro, nós vemos algo sensível, que se cai de uma mesa, ainda que não muito alta, no mínimo vai ficar rachado. Se não, pode até quebrá-lo. Mas esse mesmo vaso, ainda sendo muito frágil, ele pode ser restaurado também facilmente. Porque o oleiro vai usar simplesmente a sua mão, a água para amolecer, e vai refazer esse barro, fazendo então um jarro novo. É interessante a analogia que Paulo usa, porque ele mostra que nós temos uma excelência de um poder sobre um vaso de barro. Qual é a excelência, então, que Paulo está refletindo aqui? É a excelência do poder de Deus, o próprio Cristo ressurreto, que nós carregamos, pois nós somos esses vasos. Somos o vaso de barro, que precisa ser quebrado às vezes, remoldado, feito novamente, para que a nossa vida tenha um propósito real. Isso é um fato, e não nos foge isso da mente. Contudo, ele mostra também uma outra verdade muito linda, porque Paulo poderia usar qualquer metáfora aqui
para fazer essa analogia. Contudo, ele prefere usar a figura desse vaso de barro. Ele poderia ter usado uma figura de um vaso de ouro, não poderia? Afinal de contas, um vaso de ouro é muito mais imponente. Se você está num momento de festividade da sua vida e você vai ganhar um presente, e alguém pede para que você escolha, você quer um vaso de barro ou um vaso de ouro? O que você falaria automaticamente? Confesso que falaria um vaso de ouro. É muito mais caro, é muito mais imponente, ele reluz, ele brilha. O vaso de ouro é tudo de bom. E é por isso que Paulo faz essa metáfora. Porque, na verdade, Paulo não quer mostrar essa grandeza, essa imponência. Ele não quer mostrar essa claridade que reluz através do brilhar do ouro. Ele quer mostrar a fragilidade. Ele quer mostrar que um vaso de barro, depois de um tempo, ele se racha. Ele causa fissuras em si mesmo, por conta do tempo. E através dessas fissuras, a luz entra. O que ele quer trazer à nossa mente é que o vaso de barro é a coisa mais próxima do que é a nossa vida diante de Deus. Porque Deus, para entrar na minha e na sua vida, muitas vezes, a única forma de carregarmos essa excelência desse poder é quando nós estamos rachados. É quando nós nos encontramos com alguma fissura na alma. É onde a luz do Senhor nos alcança. Entra e molda, modifica, reestrutura, fazendo assim um vaso novo. Por isso acho tão lindo esse pensar de Paulo. Ele poderia ter começado de qualquer forma, mas não. Ele traz isso à nossa mente para assim começar a discorrer naquilo que ele gostaria de falar sobre a lucidez. O que é a lucidez, irmãos? A lucidez é a clareza das coisas como são, no mais cru possível. É a convicção exata daquilo que ela é. Isso é ser lúcido. Um pensamento lúcido é aquele que nós olhamos, isso é um microfone. E sem dúvida alguma, podemos atestar, é um microfone. Correto? Quando nós perguntamos uma pessoa se ela não está lúcida, é porque ela está embriagada. Ela está vivendo fora da sua normalidade ou do seu padrão. Então, a lucidez é aquilo que traz a nós um padrão correto e excelente de clareza. Paulo quer trazer essa clareza a todos nós, com o texto que ele escreve e nos chega hoje. Paulo quer trazer a clareza das Escrituras, contudo, mostrando que a vida da gente é feita dessa forma. Muitas vezes nós, como falei no início, como cristãos, nós vivemos acima da média. Nós acreditamos estar acima das pessoas, até do mundo. Quantas vezes nós não falamos assim? Ah, graças a Deus eu estou na igreja, mas aquele lá que está no mundo está perdido. Ou aquele lá vai para o inferno porque não está no mesmo patamar que eu dentro da igreja. O cristianismo muitas vezes inverte esse contexto, essa contextualização do que é viver Cristo com esse pensamento de ser maior do que os outros, de ser algo além do que as outras pessoas, e na verdade não é isso que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina que para nós sermos grandes, nós temos que ser pequenos. Para ser exaltado, temos que ser humilhados. Mas nós não queremos ser vaso de barro, nós queremos ser vaso de ouro. Porque vaso de ouro é imponente. Todo mundo gosta de vaso de ouro. Todo mundo quer ter um vaso de ouro para poder se vangloriar. Mas Deus não. Deus não precisa de vasos de ouro. Deus precisa de vasos de barro. E principalmente, vasos quebrados. Vasos com fissura. Vasos com trincas. Porque é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Aí nós vemos Paulo dizendo: miserável homem é o que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele termina dizendo: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo.
Pois com a mente eu adoro a Deus, mas com o corpo o pecado e a morte. Que coisa impressionante! A lucidez desse homem. O pensamento fantástico. Mas voltando a essa questão de pressão, que nós somos sempre atribulados. Nós não temos só pressões externas, nós temos pressões internas. Às vezes nós passamos por pressões dentro de casa, no casamento, com os filhos, com a família, até mesmo com amigos próximos. Às vezes nós começamos a passar por situações que nos afetam, nos entristecem, porque nós queremos fazer algo melhor e não conseguimos. E isso muitas vezes nos deixa triste, nos deixa abatido, porque essa mania e essa percepção de perfeição que nós costumamos colocar sobre nós, nos fere nos deixando deprimidos. Nos fere nos deixando em um ponto de comiseração, ao qual nós começamos a nos introverter dentro de nós mesmos, porque não alcançamos tamanho feito de fazer tudo as coisas como gostaríamos de fazer. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você não precisa ser perfeito. O que você precisa é reconhecer com lucidez que você é imperfeito. Nós não precisamos ter um rótulo de pessoas além, de pessoas maiores, de pessoas mais prudentes, de pessoas que são além em qualquer área da vida. Nós precisamos ser pessoas normais, que vivemos no mundo real, que temos problemas reais e que vamos enfrentar problemas reais também. E aí que está o problema em que Paulo escreve isso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Porque, na verdade, a maioria das vezes, quando nós estamos atribulados, nós também ficamos angustiados. Mas você sabe por quê? Porque a maioria das vezes nós não estamos sofrendo a pressão externa, nem a interna. Nós estamos sofrendo a pressão que nós mesmos colocamos sobre nós. O problema é que nós não conseguimos lidar com isso de certa forma. Nós muitas vezes não queremos ser quebrados. Muitas vezes não acreditamos e nem conseguimos entender o porquê passamos por situações. É duro, irmãos. Porque nós colocamos uma investidura de cristão que, pelo fato de estar em Deus, nós também não passamos por problemas. Nós não devemos passar por situações como todos os outros passam. Essa é uma fixação muito grande de cristãos pelo mundo inteiro. É uma fixação de querer, estar bem em todo momento, mas Deus não precisa da gente bem em todo momento. Essa é uma das verdades que Paulo vai trazer. E ele vai trazer dizendo assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha que coisa linda. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Essa visão de Paulo traz a nós a lucidez de que em tudo nós somos atribulados. Nós vivemos em pressão. A tribulação é uma pressão muito forte que nós sofremos. É uma pressão que acontece na vida de todo ser humano. Todo mundo passa por pressão aqui. Só que o problema do ser humano é que nós vivemos pressões de diversas formas. Muitas vezes é uma pressão externa, no trabalho, na escola, na igreja, nos locais que nós nos colocamos em destaque, porque nós queremos apresentar o melhor. Todavia, nós somos o melhor, nós queremos fazer o melhor, nós precisamos estar como essas pessoas que sempre são notadas como pessoas que fazem tudo com excelência. E isso causa muita pressão para a vida do crente, porque o crente quer isso, ele não quer errar, ele não aceita o erro. Muitas vezes nós vivemos numa ideia de perfeição tão grande que nós até chegamos ao ponto de imaginar, num devaneio maluco da nossa mente, que nós nem pecamos mais, porque nós somos crentes. E crente não peca. Irmãos, tem muito crente que pensa isso. Você já chegou em algum momento da sua vida a pensar
que só você não consegue fazer tal coisa? Você já chegou a algum momento da sua vida a refletir: poxa, tudo dá errado comigo, tudo que eu tento parece que não dá certo. Quantas pessoas frustradas não deixam até mesmo a fé por conta disso? Porque colocam um padrão muito alto de excelência nas coisas, e quando não conseguem alcançar esse ponto alto em sua vida, isso as derruba de um altar que elas mesmas erigiram sobre elas. E a queda é grande, de modo que a angústia bate de uma forma tão tremenda, que a pessoa já não consegue mais caminhar. E ela fica triste, deprimida, perde a vontade de fazer as coisas, perde a vontade de dar um passo além. Isso acontece muito quando você tem uma casa que tudo vai bem e de repente chega o problema. O filho entra nas drogas, o marido ou a esposa já não corresponde mais maritalmente, a separação dentro de casa, o vazio que você sente, e essas coisas vão minando o seu interior, de modo que a agonia, a angústia tomam um lugar e fazem com que as pessoas se percam nisso. Mas Paulo está dizendo aqui essa palavra justamente para a nossa reflexão. Nós podemos ser até mesmo pressionados com a pressão que acontece no mundo, dentro de casa, mas não podemos deixar essa pressão vir de nós mesmos, porque do mundo você pode aguentar algumas coisas, da sua casa, das pessoas que moram com você, você pode até discutir, mas você também aguentará algumas coisas. Mas quando você começa a se cobrar demais, esse é o ponto perigoso, porque você pode não conseguir mais sair disso sozinho. Você já percebeu que o número de pessoas que estão procurando psicólogo aumentou num pico exponencial? Isso é bom. Eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso muito bom. Eu acredito que todas as pessoas deveriam passar por terapia. Todos nós precisamos soltar um pouco daquilo que nos afeta. E muitas vezes nós não conseguimos isso dentro de casa. Muitas vezes não conseguimos isso no trabalho, na escola, ou até mesmo na igreja. Quantas pessoas estão no meio de um furacão, de um turbilhão, dentro da igreja, e as pessoas não estão nem sabendo. Quando vai saber é porque aí já destruiu tudo esse furacão. Esse furacão já passou e arrebentou tudo que tinha que arrebentar. Aí só nesse momento que a pessoa ganha coragem para falar, porque ela já perdeu tudo. O desespero já entrou de tal forma que a pessoa não tem mais nem saída, e por isso, só para não inspirar de vez, ela vai procurar um fôlego para respirar e falar para alguém. Mas Paulo está nos ensinando que nós não devemos viver assim, porque nós vamos ser assolados sempre. Nós vamos passar por pressões sempre, mas nós não devemos estar angustiados. Porque por mais pressão que tenha, por mais situações contrárias que aconteçam, o Senhor ainda está com o controle na palma das suas mãos. Ele jamais perde o controle da sua vida. Ele jamais perde o controle da situação, daquilo que você está passando. Por mais que seja duro, por mais que a pressão venha forte, mantenha-se firme. Olhe para Cristo. Se você perder a visão de que você é um vaso, e vaso racha, e vaso quebra, você se colocará como um vaso de ouro. E a sua arrogância, a sua imponência, não permitirá que o Senhor entre. É por isso que nós temos que ser esse vaso de barro, que é moldado pelo Espírito de Deus. Porque esse poder, com excelência, habita dentro de nós. Basta um passo da nossa parte. No momento da fraqueza, o Senhor é o socorro bem próximo na sua angústia. No momento da dificuldade, o Senhor é aquele que te acolhe, te abraça e te diz: eu ainda estou aqui, não desista. Então, irmão, eu não sei como você está nesta noite. Eu não sei de fato o que passa na sua história, mas você sabe. Você sabe as pressões que você tem lidado, você sabe as pressões que você está passando no dia a dia. E, às vezes, a única coisa que você precisa, em vez de querer fazer com as suas forças as coisas mudarem,
é entregar as suas forças de vez e falar: Deus, eu não aguento mais. Vem no meu socorro, Senhor. Eu não posso mais fazer nada. Eu não tenho mais forças, porque é na sua fraqueza que esse poder será elevado na sua vida. Mas Paulo não termina esse texto nesse ponto. Pelo contrário, Paulo vai continuar e trazer a nós um pensamento fantástico sobre essa lucidez, porque ele vai dizer: somos atribulados, porém não angustiados. E ele continua: perplexos, porém não desanimados. Irmãos, essa questão da perplexidade que nós passamos na vida, de estar perplexo, é algo que acontece muito na vida do cristão. E acontece muito justamente porque nós estamos sobre esse patamar de coisa grandiosa que não somos. E aí, quando as coisas contrárias chegam na nossa vida, quando as situações acontecem conosco, o que acontece automaticamente? Nós ficamos perplexos. Muitas vezes nós chegamos a perguntar: mas por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Eu sou crente, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Essa é mais uma das inversões que Paulo quer quebrar com esse texto. Paulo quer trazer a nós a ideia da perplexidade, mas não daquilo que nós passamos e perguntamos por quê, e sim de por que não. Por que não, irmãos? Por que o cristão é tão arrogante a esse ponto de achar que as coisas ruins não acontecem com ele? Pode acontecer com qualquer outro, mas com você não. É por isso que pessoas estão vivendo uma fé medíocre. É por isso que as pessoas estão vivendo uma fé tacanha, pequena, sem força. Porque as pessoas acreditam ser uma estratosfera tão grande da sociedade, por ser cristão, que acham que tudo com elas tem que dar certo. E quando não dá, a frustração vem. Os paradigmas chegam, porque aí a gente vai começar a se contrair, se retirar das coisas, se afastar, deixar as coisas para lá, porque não aconteceram da forma que a gente acreditava que tinha que ser. Você quer ver um momento na vida do crente que isso assola de uma forma tremenda? É quando a doença chega. Está tudo bem na sua vida, na vida dos seus familiares. De repente chega aquele diagnóstico pavoroso. Alguém descobre um tumor. Alguém descobre uma doença terminal. Alguém descobre que faliu. E muitas vezes a pessoa se entristece de uma forma tão grande que ela pensa: por que, Deus? Pô, eu faço tudo para o Senhor, eu estou fazendo tudo para dar certo, e o Senhor deixa. Paulo quer trazer a nós aqui a ideia de que nós podemos ficar perplexos, mas não desanimar. Porque o desânimo segue depois disso. Quando vêm essas notícias, as coisas parecem que afetam o nosso interior de uma forma tão grande, que nós nos achamos falhos, nós nos achamos tão pequenos, porque perdemos o controle, e às vezes não é nada que você fez para que acontecesse, às vezes não é nada que você poderia fazer para evitar também, mas chegou. E aí você pensa: por quê? Poxa, eu te adoro, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, por que comigo? Mas a pergunta certa a ser feita não é essa, o porquê Deus, e sim o porquê não comigo. Jesus nos alertou isso: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Esse mundo vai passar, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Essas palavras jamais voltarão vazias. O Senhor, Ele nunca fala algo para deixar ao vento. Ele fala algo sólido, que é para que a nossa vida tenha segurança. O Senhor está contigo, independente da situação. Se de repente você está indo a um trabalho e bate o carro, isso acontece com você, porque você é um ser humano normal, que vive num mundo real. O problema é que quando nós entramos nessa ideia maluca de viver uma espiritualidade absurda em tudo, nós nem aceitamos.
Bater um carro. Isso é comum, isso acontece com todo mundo. Ficar doente, isso é comum, acontece com todo mundo. Morrer é comum. E acontece com todo mundo. Quantas pessoas não estão vivendo uma vida totalmente vazia, porque não sabem lidar com a morte? Porque perdeu um ente querido, perdeu alguém que amava muito, e aquilo fica pesando, e olha para Deus e começa a questionar: por que o Senhor fez isso comigo? Irmãos, eu tive uma experiência essa semana que me afetou grandemente. Grandemente. Eu falei para os irmãos em um domingo que o meu cabeleireiro tinha morrido. E esse homem, ele deixou 2 filhos, uma filhinha de 12 anos e um menininho de 6 anos. E eu acredito que o chip do celular que ele usava ficou com a criança de 6 anos. E ele põe alguns status lá, às vezes. E nessa semana, irmãos, eu confesso que eu fiquei perplexo com a situação. Mas perplexo de tristeza. Por quê? Essa criancinha colocou no status: oi, pai, você está me ouvindo? Eu estou com saudade. O segundo status, ele vai e coloca: oi, pai, o senhor consegue me ouvir? O senhor está aí? Se o senhor me ouvir, eu vou fazer isso todo dia. Eu estou com saudade. Eu mostrei isso para o Lucas. A situação foi a mesma que eu e você está passando. Porque até o Lucas falou: eu não vou aguentar mais ouvir. Pode parar, pai. Porque é triste, irmãos. A situação da perda, a dor do luto é muito forte. E nos deixa perplexo. Um homem de 42 anos, vivendo uma vida feliz com a família, de repente, vai. Como se falar com uma criança dessa? O que dizer a uma criança dessa? É difícil, irmãos. Mas esse é o mundo real. Todo mundo passa por dor, todo mundo passa por tribulação, todo mundo passa pela perda. Isso acontecerá comigo e com você algum dia. Nós vamos perder pessoas. Vamos perder pessoas que nós amamos muito até. Mas isso não pode de forma alguma te deixar desanimado. Porque eu vou falar para você, por mais que a criança esteja chorando e sentindo muita dor do seu pai, a vida dele vai continuar. Essa dor vai permanecer, talvez para o resto da vida, porque é a perda de um pai, de uma mãe, de um filho. São perdas muito fortes, irmãos. E saber lidar com isso é muito difícil, para todos nós. Não é fácil. Só que nós não podemos desanimar depois disso. E principalmente você que é cristão, coloque uma coisa na sua cabeça. Nós somos cristãos e nós acreditamos num Jesus que nos ressuscitará. Eu sei que perder alguém, deixar essa pessoa, saber que nunca mais vai vê-la, dói demais. Talvez a maior dor do mundo seja essa, o momento em que o caixão é fechado. Porque aquilo ali você perde todas as forças por saber que nunca mais você vai olhar. Nunca mais você vai poder falar bom dia e responder bom dia. Talvez essa seja, sim, a maior dor do mundo e possa causar essa perplexidade na sua vida. Só que eu quero dizer para você, não desanime. Haverá um dia que todos juntos estaremos com o Senhor, de glória em glória. Esse sofrimento vai passar, essa dor vai deixar de existir e você continuará. A lucidez que Paulo traz a nós é essa. Há momentos na nossa vida que nós vamos passar por isso, que vamos ficar perplexos, mas não desanime. Eu não sei o quanto isso dói no seu coração. Eu não sei o quanto a dor da perda afeta você ainda, mas eu quero te dizer, nós temos um Deus, e esse Deus nos dá a razão verdadeira da felicidade, de saber que o controle ainda está nas suas mãos. E por mais que nós não queremos passar por isso, nós iremos passar, e é necessário que passemos.
mas ainda glorificando esse Deus em todos os momentos. Paulo vai seguir então dizendo uma terceira lição maravilhosa. Perseguidos, porém não desanimados. Perseguidos, irmão. Essa palavra perseguição é um termo usado na teologia para opressão. Eu não sei se todos aqui têm a intimidade de saber o que significa essa opressão. Mas imagine um copo de plástico cheio de água. Se você pega ele com uma mão e aperta com a outra, o que vai acontecer? Ele esmagará. E a água espergirá por todo o seu interior. Isso é opressão. É o que nós temos na espiritualidade muitas vezes passado. Algumas situações afetam a gente dessa forma. Parece que nós estamos vivendo sobre uma pressão muito forte, ocasionada espiritualmente, onde não sabemos lidar com essas situações. E a opressão acontece, irmãos, e vem. Você quer ver um dos momentos em que a opressão nos afeta de uma forma grande? É quando nós começamos a pensar, eu não valho nada. Eu não vou dar mais certo. Eu não consigo mais. Agora chega. Para mim esse é o fim. Isso se chama opressão do inimigo. E você sabe por que isso acontece na minha e na sua vida? Porque nós não temos a agenda do mundo. Nós não temos a agenda de Satanás, a agenda do inimigo. A agenda que nós procuramos para nós é a agenda de Deus. Só que ao aceitar a agenda de Deus, nós aceitamos tudo aquilo que vem com ela. E o que vem com ela é a dor, é a luta, é a perseguição, é a espada. Jesus nos ensinou isso. Ele não veio para trazer a paz, e sim a espada. Muitas pessoas interpretam isso como vai ser uma coisa de duelar, ir para cima com uma espada. Não, na verdade a espada que ele diz nesse texto, ela traz a nós a ideia de que é uma luta constante, mas não é contra a carne ou sangue, como Paulo diz, mas contra os principados, as potestades, as hostes da maldade na região celeste. A nossa luta é todo dia, diariamente, contra isso. Eu não sei se você já teve essa questão de sentimento de vacuidade. Eu não sei se você sabe o que significa essa palavra, vacuidade. É um sentimento de vazio. É um vácuo que você tem dentro da sua alma. Está tudo bem, a família está bem, os filhos estão bem, o casamento está bem, você tem dinheiro na conta, as contas estão fechando tudo em dia, mas você chega em casa, olha para a sua situação e você pensa, nossa, por que eu estou triste assim? Parece que falta algo. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez na sua vida. Está tudo indo bem, mas de repente você tem esse pensamento. Isso acontece muitas vezes. E sabe o que é isso? É opressão. O inimigo, ao contrário de nós seres humanos, é algo que deve ser olhado com um pouco de critério. Nós costumamos atribuir tudo de ruim para Satanás, e de fato é. Ele é o pai da mentira, ele é o usurpador, ele é aquele que quer roubar a glória de Deus, tudo isso ele é. Mas uma coisa que nós deixamos de perceber é que ele também é persistente. Satanás, todos os dias, ele tem uma missão: destruir a sua vida. E ele não desiste. Por mais que você não seja destruído, ele vai tentar de novo. Ele continua. Ele é insistente. Ele persiste, tentando te derrubar. O problema é que a gente não aprende também com essas coisas. Nós deveríamos olhar para isso. Um dos teólogos do século XVIII disse essa frase uma vez. Ele disse, já que você não aprende com Jesus, aprenda com Satanás. Satanás não desiste. Muitas vezes nós desistimos. Depois de passar tudo isso que nós já falamos até aqui, de passar a pressão, de passar pela perplexidade, quando passamos pela opressão, nós desistimos. Você tem um sonho no coração, você vai
cheio de ânimo para fazer algo, até mesmo para Deus muitas vezes. E aí você encontra dificuldade, barreiras, pessoas te minando, pessoas falando para você que isso aí é sonho, você é um sonhador. Para com isso não vai levar a nada. Muitas vezes isso acontece até mesmo dentro das igrejas. E o nome disso é opressão. E Paulo vai dizer que nós devemos estar com o pensamento de perseguidos, porém não desanimados. O inimigo te persegue, as lutas te perseguem, o desespero te persegue. As faltas que o vácuo da nossa alma traz a nós como seres humanos falhos e pecadores te acompanham. Mas você não pode estar desanimado. Você não pode de forma alguma deixar o seu semblante caído. Você já viu pessoas que parece que não muda? A pessoa às vezes está lá querendo alguma coisa e a coisa acontece na vida dela. Passa 1, 2 semanas, você vê a pessoa lá, cabeça baixa, bico, parecendo uma tromba de elefante. Aí você pergunta, o que foi? Não está dando certo. Pessoas que entram numa empresa, é a empresa dos sonhos, sabe? Ora, vem aqui na frente, coloca o nome na oração. A empresa dos sonhos. Vai dar uma PLR de 100 mil por ano, olha. Meu Deus do céu, que empresa. Mas até num cenário desse, a pessoa entra nisso, aí começa a ser bombardeado daqui, bombardeado dali, aí já vê que essa empresa não é tudo aquilo. Começa a olhar para aquilo como uma coisa inferior, começa a reclamar, aquilo que era bênção já se torna maldição. E a pessoa volta ao semblante caído. O nome disso é opressão. E existem muitas pessoas passando por isso, até dentro da igreja. Pessoas sendo oprimidas, porque não estão entendendo que as coisas vêm para nos desanimar mesmo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele vai fazer isso todos os dias, o dia todo, para tentar fazer isso com você. Se você desanimar, amiguinho, amiguinha, acabou. Porque ele vai conseguir. Ele vai concluir a sua missão. E quantas pessoas ele não consegue? Tem pessoas que se matam, porque não conseguem resistir à opressão do inimigo. Tem pessoas que se jogam de um 5º, de um 20º andar, porque acreditam já não ter mais saída para a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Há uma saída, e ela está próxima. O nome dela é Cristo. E você quer ver algo mais maravilhoso ainda? É você ter a lucidez que Cristo só entra em vasos de barro. Cristo só entra em vasos que são sensíveis, que são frágeis. Então quebre isso na sua vida, de querer ser algo que você não é. Você não precisa estar bem o dia inteiro. Você não precisa estar sempre feliz. Você pode sim também estar triste. Isso é um defeito muito grande que acontece com pessoas que têm carisma. Pessoas carismáticas são as pessoas que mais sofrem com isso. E são as pessoas que mais acabam se deixando levar pela situação. Porque o carismático está sempre sorrindo. Vocês conhecem alguém assim? Tem um assim que geralmente se apresenta assim. Está sempre sorrindo. O sorriso é largo. Só que quando essa pessoa fica triste, como é que ela aparece? Cabecinha baixa, olhinho caído, parece aquele cachorrinho que caiu da mudança. E aí as pessoas não querem que a pessoa fique assim, porque essa pessoa é alegre, essa pessoa é feliz, não pode deixar ela assim. Aí o que as pessoas vão? Cobram ela. Por que você está assim? Para, você é feliz, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa bacana. E o problema é esse. É que muitas vezes, até mesmo por conta do seu carisma, você se impede de sentir essa tristeza. O Senhor não precisa de pessoas fortes. O Senhor precisa de pessoas fracas, que entendem que a sua força é Ele. Você tem direito de ficar triste também. Você pode ficar magoado também, magoada também, mas você não pode desanimar. Você não pode parar. Você não pode deixar de lutar. O Senhor quer que você entenda que Ele habita em você e Ele não te abandona. E essa é a maior glória que o homem pode ter.
Por fim, Paulo vai dizer: abatidos, porém não destruídos. Esse é o fechamento primordial de Paulo. Porque aqui ele traz a nós o ponto dessa fraqueza que nós temos e o fracasso. Porque ele termina dizendo: abatidos. O que significa uma pessoa abatida? Não é aquela que está descorada de tonalidade do sangue. Geralmente a gente olha, né, a coloração da pele por conta do sangue, a vermelhidão, e quando não está vermelho, está descorado. Mas não é isso, essa questão de estar abatido. Não, abatido é uma pessoa que foi vencida, que está no chão, destruído, à beira da morte. Quando a guerra acontece e o inimigo é abatido, é porque ele foi totalmente vencido. E Paulo vai dizer: abatidos, porém não destruídos. Abatidos. Há momentos que nós vamos estar assim, irmãos. E esse talvez seja o pior momento que a gente passa como ser humano na vida. Porque saber lidar com os fracassos é horrível. Saber lidar com aquilo que você sabe que você falhou, que você foi o causador do erro, é a pior coisa que existe. E por que nós vivemos essa pressão tão grande com o fracasso? Porque nós vivemos numa sociedade que não aceita erros. Nós vivemos numa sociedade que não sabe lidar com o fracasso ou com as falhas. Você quer ver? Uma pessoa trabalha numa empresa 20 anos, é um eletricista, e ele faz com que a produção esteja rodando sempre. Num dia, esse cara passou por uns problemas dentro da sua casa, e ele chega para trabalhar, e sem querer ele bate um fio no outro e causa um curto-circuito. A produção tem que ficar parada por 1 hora. Os seus chefes não vão lembrar dos 20 anos que ele produziu e que a empresa ganhou dinheiro com ele. O seu chefe vai lembrar que você foi aquele que causou a perca de 1 hora de valores entrando para a empresa. Isso é triste, irmãos, mas isso é o mundo real. Isso não está consignado somente à empresa, isso é em tudo e em todas as áreas das nossas vidas. Nós vivemos uma pressão muito grande para não falhar, para não fracassar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem um compromisso com pessoas fracassadas. Porque Ele fala que Ele pega o caído e o coloca de pé mesmo, com a sua própria mão. Eu jamais vi um justo sem resposta, ou mendigar o seu pão. Porque você pode cair até, mas se você tiver o coração no Senhor, você não vai ser destruído. Não é o fim. Você tem forças para continuar. O que Paulo está dizendo para você é que nós vamos passar por isso tudo na vida. Nós vamos passar por pressão, vamos passar por choques, vamos passar por opressão e vamos passar também por fracasso. Só que os fracassos que a gente passa na vida não é para nos destruir e nos envergonhar, mas sim para que nós cresçamos com isso, para que nós aprendamos algo novo e coloquemos isso em prática na vida, para que isso seja melhor para os nossos dias. Saber lidar com fracasso é algo que você só sabe quando você entende que você é fraco o suficiente para falhar. E quando você entende isso? Quando Jesus fez sentido na sua vida. E você sabe que só o fato dele precisar deixar a sua glória para morrer na cruz é porque você fracassou. Porque o seu pecado foi o que ocasionou isso. Então, as verdades que esse texto nos mostra é justamente isso. É que nós precisamos refletir e ter lucidez na nossa fé. Nós vamos passar por tudo na nossa vida, da mesma forma que todos os outros seres humanos. Mas talvez uma das diferenças que nós possamos acolher nisso tudo é que nem todas as pessoas conhecem esse Jesus.
porém você conhece. Então você não pode ficar abatido. Você vai ser perseguido, mas não vai ser desamparado. Você pode estar abatido, mas não vai ser destruído. Amém? E ele termina dizendo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Sabe o que essa frase quer dizer a mim e a você? Todos os dias nós temos que rever a morte de Jesus. Foi por mim, foi por você. E o motivo é que ele nos amou primeiro. E ele nos ama a ponto de jamais largar as nossas mãos. Que essa palavra faça sentido na sua vida. Que ela te conduza daqui para frente, até mesmo na forma em que você vê o mundo, com mais clareza e lucidez. E que você seja abençoado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.